Anita Guerreiro é fadista, é uma mulher de Lisboa, é uma artista consagradíssima no plano musical português e não só, e naturalmente que a sua vida dava um filme. Esse é o objetivo desta conversa. Anita Guerreiro, como eu disse, é uma mulher de Lisboa e é essa a pergunta que eu queria que começasse para me responder. Sente-se uma mulher de Lisboa? Por completo. Porque eu vivi exatamente em bairros que mostram o que é Lisboa. O primeiro bairro foi o Intendente. Sim, eu sou a miúda do Intendente. Exatamente. Como é que foi esse tempo? Bom, isto foi maravilhoso. Sabes que eu entrei na escola com 7 anos. É obrigatório, ao fim de semana cantávamos, tínhamos que cantar o hino e tínhamos que cantar, e a minha voz sobressaiu. E eu passei a ser a vocalista, de maneira que a partir daí, isto na escola, não é? A partir daí soube-se, porque eu ao sábado tinha que cantar obrigatoriamente na escola o hino nacional. E depois as minhas colegas cantavam comigo. Primeiro cantava eu, e depois cantavam as minhas colegas. E cheguei a ir a outras escolas, com o meu grupo da minha escola, cantarmos o hino. Então, toda a gente começou a saber, a vizinhança, não é? E eu andava sempre a cantar. Mesmo na rua, eu andava sempre a cantar. E quando eram os Santos Populares na rua, tinha lá uma vizinha que era muito gaiteira e que se metia em tudo quanto era de coisas de cantigas e metia-me a mim ao barulho. Toda a gente sabia que eu cantava, pronto. Então passei também ao Sport Clube do Intendente, que creio que já não existe até, que era ao pé da Rua de Bem Formoso, no Largo do Intendente. Ainda muito criança. Portanto. Tinha 7 anos, filho. Certo. Quando eu comecei a cantar, tinha 7 anos. E depois comecei a cantar mais a sério, foi lá na igreja dos protestantes que havia na minha rua, que me vieram pedir também para ir cantar as cantigas deles. Eu queria era cantar e meu pai deixava-me porque não era nada de mal. De maneira que daí na escola, assim é que eu comecei, e depois dali do Sport do Intendente, levaram-me ao comboio das 6h30, um colega vosso, do radiofónico. Foi o Marcos Vidal? Marcos Vidal. É que me arranjou para eu ir lá ao comboio das 6h30 e depois do comboio das 6h30 fui aos Companhias de Alegria. Eu sei que no comboio das 6h30 a seleção foi feita de uma forma muito original. Sim, sim. Acho que o Irónita, cante lá um bocadinho, não foi assim? Foi. E depois? E depois, olha, também já não me lembro bem como é que foi. Cante lá um bocadinho e pronto, chega. Exatamente. Chega e fiquei logo. Chegou. Foi. Portanto, o sucesso chegou e foi a partir daí que nunca mais deixou. E a relação com o pai, que não queria que cantasse? Pois não, mas depois, coitadinho, viu como as pessoas me tratavam. Eu passava na rua, começava todas a gritar, miúda, sei quê, e começou a ficar vaidoso, percebes? E depois então, pronto, eu mesmo que saísse dali, depois comecei a ter convites para ir a outras coletividades, e para ir aqui, para ir lá, sempre fui acompanhado ou da minha madrasta ou do meu pai. Sempre. Só assim. De outra maneira, não. Mas eu queria lá saber disso. Queria era cantar. E quando é que começaram a surgir os convites para os espetáculos? Foi exatamente depois do comboio das 6h30. Porque foi quando comecei a ter realmente, ali no clube, eu sou amigo do Intendente por cantar no Sport Clube do Intendente. Mas dali no museu, e fiz muitas récitas lá, fiz muitas revistinhas lá. Mas aquilo não chegava para eu sair cá para fora. Foi exatamente o ter ido ao comboio das 6h30, porque era uma coisa que ia para o ar logo, não é? E eu fui lá e comecei a ir lá muitas vezes e depois dali convidaram para ir para o teatro. E o teatro foi, digamos, foi um pontapé que nunca mais... Pronto, exato. E é o que eu gosto de fazer. Exatamente. Eu gosto muito mais de... O teatro de revista hoje já não existe com a mesma com a mesma força, mas eu no meu tempo sim, filho. É que eu apanhei o tempo... Cheias, não é? Eu apanhei o tempo de haver as bichas, como é que se diz? As filas de espera para entrarem para as casas de espetáculo. Sabes, a porta do Parque Mayer, não é? Dali eram as bilheteiras. Dali iam das do Variedades, a bicha do Variedades subia para cima até o Maxime. A do meio, que vinha até cá abaixo à Liberdade, a Avenida da Liberdade, era do... Maria Vitória. Não, do ABC. Do ABC. E a do Maria Vitória vinha daquele lado e passava para a outra rua do Salitre. Exatamente. Era uma coisa, era assim. E depois encheu o resto, preencheu o resto. Era assim. Com várias sessões por dia. 3. 2 ao domingo, 3.
E ao sábado 3, e todos os dias à noite. Portanto, as pessoas 2 sessões. iam ao teatro e vocês chegavam a cantar Jesus. 6, 7, 10 vezes. Jesus, o que tal eles canção. quisessem. Exatamente, era assim que acontecia. Era o que eles quisessem, E não o é? teatro fez parte da sua vida durante praticamente Muitos toda a sua anos. vida. Sim. Este interregno do teatro em Portugal e a vinda para o Canadá e os Estados Unidos ficou aqui muitos anos também. Sim, isso travou um Teve bocadinho. saudades do teatro nessa altura? Oh filho, eu tenho ainda hoje tenho saudades do teatro. Claro. Mas pronto, não tinha que ser mais, tinha que ser assim. E eu tive que vir aqui e gostei muito de cá estar. Em várias digressões. Exatamente. E eu gostei muito, e o meu marido também, coitadinho, gostava muito disto tudo aqui. E depois as vidas dão muitas voltas, não é? Entretanto veio a doença do meu marido que estragou toda a minha vida, não é? E eu, para lhe fazer companhia a ele, acabei por estragar um bocadinho a minha vida artística, mas não estou arrependida, nada. Ainda hoje estaria lá. Queria era que ele cá estivesse. A Anitta esteve muitos anos desligada do teatro, enquanto esteve nos Estados Unidos e no Sim, Canadá. pois, claro. Depois regressou a Portugal e conseguiu de novo retomar a sua vida como atriz, como Sim, cantora, sim, sim. com sucesso praticamente Mas imediato. aí já foi depois, talvez, mais um bocadinho a televisão, sabes? Sim, sim. A A televisão, as televisão telenovelas. das novelas, pois. Como é que foi esse regresso a Portugal? Ao fim foi ótimo. Eu comecei logo a trabalhar também. Comecei logo a trabalhar, desde já a trabalhar. E a fazer aquilo que eu gosto. Numa área completamente diferente, que era as televisões, Pois. nas quais ainda não tinha trabalhado muito Não, antes não. de ir. Não, mas não me afetou nada. Antes eu gostava daquilo. Eu gostava. E estar num estúdio rodeado de câmaras, Sim, não era bem diferente do que estar num palco. É do que Parque Meia? evidentemente que é muito diferente. É diferente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas eu gostei de fazer televisão. É. Não, porque também era muito acarinhada. As pessoas na rua falavam-lhe. Ainda hoje. Não era? Ainda hoje me chamava ao Bartanete e outras coisas mais. Ainda hoje falam muito também na outra. Como é que. Agora não me recordo o nome. Sim, onde teve várias. Sim, várias. Mas os batanetes. Sim, os bater. Aliás, Foi- a Anitta entrou em várias telenovelas. Várias. Muitas mesmo, direi. Várias. Papéis maiores, menores, mas sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. Isso é importante. Não, eu sempre tive bons papéis. Sempre tive bons. Aham. Não como primeira, mas sempre tive E coisas sempre boas. teve bons colegas ou maus colegas? Sempre, graças a Deus. Nunca teve maus colegas? Não, graças a Deus. Antes, pelo contrário, era a miúda para aqui, a miúda para ali. Toda a gente gostava de mim. Não tive. Não tenho razão de queixa da mais pequenina. Mais pequenina Nunca coisa. notou Nenhum aquele colega. velho sentimento de Não. alguma invejice? Nada, nada, nada. Mais no teatro. Por isso mesmo. Mais no teatro. Mas o teatro é uma fábrica de fosfoquice também, não é? Mais no teatro. E o No teatro, teatro, com quando eu certeza, apareci, que existia. aí sim, aí apareceram coisinhas. Notava-se, não é? Sim, notava. Mas como eu também era porreira e era uma miúda, eu não ligava nada a essas coisas. Acabava por gostar de mim e sermos todos amigos. Nunca tive nada com ninguém. Nada. Nada. E também, o que a mim, eu sempre fiz também como atriz qualquer coisa. Logo de princípio, logo nas primeiras vezes começaram logo a dar duetos. Porque viam que eu tinha jeito para essas coisas. Mas o que salientava em mim era realmente aqueles grandes números que eles me faziam de música, pronto, mas tem outro nome. Sim, claro. Com aqueles grandes cenários, com fatos do Pinto de Campos maravilhosos. Vinha sempre linda, com fatos maravilhosos, que o Pinto de Campos foi um homem que fez muita falta ao teatro. Figurinista fantástico. Era um figurinista, ele e os irmãos. Voltemos ao intendente. O intendente era uma área muito complicada, porque havia muitas mulheres de rua, Sim. havia muita prostituição Muita também. prostituição. Como é que as pessoas que estão fora desse ambiente conseguiam furar esse ambiente e ir para as suas casas? Eu fui a salvação de muitas, de irem para a prisão. Porque elas, coitadinhas, andavam-se. Isso era naquelas escadinhas que é logo à entrada da Rua do Bem Formoso. Sais do intendente, entras na Rua do Bem Formoso. Logo ali tens uma escada que vai lá ter acima, que vai ter a graça, quase. Sim. Aí existia uma casa de prostituição. E o intendente, como era de muito movimento, havia sempre assim elas andarem ali. Claro. E então, um dia tive uma aflição muito grande, porque vinha a polícia ali, e o que é que ela pensa? Ele andava à procura delas para as levar.
E ela agarra-se a mim, põe uma mão no ombro e disse, anda para a frente, filha, não digas nada, minha querida, não digas nada que o polícia quer me levar. Eu deixei-me ir e salvei-a. Foi? Foi. E depois ela, no outro dia, tentou ir à escola para me ver e quis saber quem era a minha mãe, quem era o meu pai, que era a minha madrasta naquela altura. Já não tinha mãe. Tinha, nessa altura ainda tinha, Sim. com 7 anos ainda tinha. Estava já doentinha, coitadinha, mas tinha. E então eu, pronto, se corria assim, não me importava, porque elas coitadinhas faziam festinhas, Claro. e davam coisas à gente, bolos e pronto, para a gente se calar também, não é? Como é que foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego não foi nada de espantar. Entregas de roupa? Exatamente, era costura. Eu trabalhei na Casa Artemis, que foi a irmã do namorado de uma vizinha minha que me arranjou esse emprego onde ela estava. E acho que a Anitta galgou Lisboa inteira. Lisboa inteira, entregar. A pé? Era A pé? A pé. A pé. Não era tanto a pé porque as senhoras depois davam-nos as gorjetas. E a gente só pelas gorjetas gostava de ir. Eu ia às vezes, mas muitas vezes, eu essa gostava muito. Porque eram tudo pessoas de outra vida, pronto. Sim, claro. E a gente o que fazia ali era lingerie mesmo, lingerie fino. Sim. Que era na Casa Artemis, que era em frente ao Grandela. Grandela, mesmo em frente ao Grandela. Era uma casa de grande nome. E eu tinha que andar a butos, olha, ou no areeiro, aqui, acolá. Mas depois elas davam gorjetinhas, mas eu às vezes ia à pena. Dava para o elétrico, não era? Dava até demais. Que elas às vezes davam muito boas gorjetas. Mas eu às vezes ia a pé para dar aquilo à minha mãe. Claro. A Anitta passou das gorjetas e desse trabalho, dessa casa, quando foi para o teatro, as gorjetas do público, o gosto do público, o amor do público, traduzia-se por flores. E gorjetas, não julgues que não tiravam às vezes eu dinheiro. queria entrar no ramo das flores porque acho que o seu camarim Sempre. era um camarim que estava sempre repleto Sempre de florido. flores. Era. Acordeiros que havia, que Exatamente, ofereciam. ofereciam-me. À entrada, eu às vezes, à entrada mesmo. Mas também sabes porquê? Porque eu trabalhei sempre, mas sempre, desde que me conheço, para hospitais, para prisões. A tudo que me pediam eu ia. E a tudo que me pediram eu fui. Por conseguinte, eu era muito conhecida nessa altura, eu e a Fernanda Batista. Eu e a Fernanda Batista, as duas, Vocês tiveram uma amizade muito grande. muito grande. Éramos irmãs. Ela chamava pai ao meu pai, pai Rocha. Havia um carinho entre, e éramos o mesmo estilo de trabalho. Mas ela, porque, sabes porquê? Porque na altura que eu apareci na vida dela, ela estava muito mal. Não era mal financeiramente, mal psicologicamente. Porque o marido tinha atraído e tinham separado e ela viu em mim O apoio. um desabafo. Era comigo que ela, embora se fosse uma miúda, mas eu dava muita atenção a essas coisas e acarinhava e quando ela ia, eu ia. Eu sei que no Coliseu vocês tinham partes fantásticas, não é? Depois começámos a ter duetos no teatro, não sei o quê. Exatamente. Tivemos aquele, quando foi com o ai, 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 Lisboa, menina vaidosa, garota atrevida. Nós cantávamos sem microfone na cúpula do Coliseu. Era preciso voz. Era preciso voz. Aquilo tinha realmente... Um som fantástico. Não tinha o que tinha cá em baixo, não era o que estava lá em cima. Eu estou-te a falar na galeria. Lá em cima na galeria, aquilo era um prédio, e ali eram as águas furtadas. A gente abria a janela e a Fernanda, eu de abrir de guiado, cantava Lisboa alegre e traquina, é sempre garota, é sempre menina, e quanto mais envelhece, ainda mais linda, mais nova parece. Abria a Fernanda e dizia com cada vozeirão, e eu julgo que tem encanto, isso é feitiço que tem, epá. E quando a gente dizia, ai, ai, Lisboa, rompia, epá, eram coisas que já não se faz. Já em Portugal já não se faz nada disso, no teatro. Rompia de umas águas que eu não via, mas que ouvia que cá embaixo estava-se a ver o mar revolto. A ver em filme. Mas a verdade é que o barco saía dali. Claro. Bom, as pessoas faziam tudo assim. Assustavam-se, sabes o que é? Porque dava a sensação que aquilo vinha mesmo a andar para a frente. Do mar, não é? Mas vinha até a segunda fila. O barco era uma réplica verdadeira, não é? Existe
Acho que está no museu, ali em Cacilhas, para lá em Cacilhas, em qualquer sítio que há lá um museu qualquer e está lá em exposição esse barco. E a Anitta também tem em exposição alguns dos seus vestidos no museu em Cascais. Sim. Sim, porque não era eu que dava, mas claro. Eu tive roupas lindas, o Capim de Campos fez-me coisas maravilhosas, de fatos e toda a cena toda, tive coisas lindas. Pois como ainda não houve há... uma outra faceta, antes de voltarmos à imigração, ainda houve a faceta das marchas. Isso, Então voltamos aí a às outro marchas. tipo de roupas que também eram Isso, lindíssimas. e sou madrinha de quase todos os bairros de Lisboa. Eu sou madrinha de quase todos os bairros, Rui. Fui madrinha daquela gente toda. Pá. E Mas gostava gosto de muito. desfilar na avenida? Hã? Gostava de desfilar na avenida? Muito. Mas eu só desfilava na entrada e na saída. Sim, claro. Porque depois ficava ali sentadinha Claro. na tribuna, ao pé do Sr. Presidente. Mas as marchas foram também uma recordação muito grande para si. Olha, que é hoje Presidente. Naquela altura era da Câmara. Era Presidente da Câmara. Da Câmara, era Presidente Costa, da Câmara. Sim. Eu já o conheço a ele nessa altura, que tive onde me deram, onde eu tenho as minhas coisas de prata e eu tenho muita... E também tem várias medalhas. A medalha da cidade de tenho, Lisboa. tenho. Tem várias Tenho, medalhas. porque eu sou talvez a artista que mais trabalhou para as coletividades. Vamos voltar à imigração. Enquanto esteve na América, o que é que fez? Onde trabalhou? Tomava conta de crianças, escreveu? Olha, também. Sim. Parece que sim. Portanto, essa fase da imigração foi uma fase melhor ou pior da sua vida? Não é melhor, nem pior, porque eu também gostei. Não me fizeram mal. Os filhos ficaram na América. Ficaram. Com quem fala todos os dias, não é? Exatamente. Todos os dias eu falo com eles. Mas pronto. Isso é uma obsessão ou é uma vontade? De quê? É uma preocupação? Dos meus filhos estarem fora. Há sempre a preocupação de querer saber se eles estão bem ou mal. De saúde mesmo, não é uma questão cá de outras coisas que eu conheço-te a ti, sei que não tratas mal a minha filha. Não. E aí que fosse? Ao meu filho é que já não posso dizer isso porque ele está longe, mais longe. mas eu nunca convivi com mulher nenhuma dele. Claro. E uma coisa, depois há uma área, digamos, da sua vida em que deixou de fazer televisão, porque os anos pesam, obviamente, e então decidiu optar pela Casa do Artista, que é onde está recentemente. A Casa do Artista merece, de facto, um carinho muito especial, porque é um local fantástico, onde Exatamente. estão muitos artistas a passar o seu tempo e a viver, a E eu digo-te uma coisa, merecia até ter mais ajudas, porque eles tratam-nos muito bem, a comida é muito boa, temos a roupinha da cama sempre muito limpinha, tudo muito bem arranjadinho, todos os dias é tudo limpo. Um excelente restaurante. Exatamente. Mas não, Muitos artistas que estão lá a abrir. O José Valério entrou recentemente também. Foi. É para lá que vamos todos. E com o peso da idade as pessoas já não podem viver sozinhas, porque existem ou podem existir problemas que possam impedir Claro. que as pessoas sejam autossuficientes. Claro. Mas há uma coisa curiosa, é que a Anitta vive na Casa do Artista, mas vai 3 vezes por semana ao seu restaurante, à sua casa de fados. à minha que é casa, Faia. não. À sua, porque já é a sua. É a minha, porque são tantos anos. Tantos anos a trabalhar. A trabalhar no Faia, não é? Sim, vou, porque o meu patrão, eles gostam de lá ver. E ainda há muita gente, olha, principalmente brasileiros. Há muito brasileiro que vai lá. E às vezes vão já de anos para anos e perguntam logo por mim. Claro. É engraçado. Não, mas o Isso meu é uma explicação, porque a Anitta, sendo de uma veterana, digamos, do Mas fado também- em também Portugal, trabalhei- muita gente emigrou para o Brasil, ficou sim, com o sim, nome sim. e foi ouvindo a Anitta nas Sim, televisões, e as minhas... nos discos. Quando Não. regressam a Portugal, querem vê-la. E não é só isso, filho. Aí chegam lá e quando vêm a Portugal e regressam a Portugal, pergunta se eu estou, porque há muitas vezes, muitas vezes. Mas eu trabalhei com uma grande do Brasil, que era a Bibi Ferreira. O pai dela é que ajudou ao meu nome, artístico, e sempre tive uma ligação com a Bibi Ferreira muito grande, também que quis-me levar para o Brasil. Meu pai não deixou, mas trabalhei com muitos brasileiros também. E é engraçado que uma vez daqui, a Pepita sabe que ela é que me arranjou isso, eu fiz uma da rádio, era na rádio um daqui. festival de rádio que fez Não, aqui. não foi, acho que foi, foi uma entrevista
Sim. que fizeram do Brasil para mim. Ah, sim, sim. Não te lembras? Sim, sim, sim. Eu não esperava, era a Bibi Ferreira, ao telefone. Que faleceu recentemente já, com Coitadinha. avançada idade. Tinha muita idade já. Mas lembras-te disso? Sim, perfeitamente. Pois, chamaram-me ao telefone dos brasileiros e quando eu ouço, era a Bibi. Olha, uma coisa, e no Faia, quando vão os estrangeiros que não falam a nossa língua, português, Mas eles... alemães, ingleses, Não, norte-americanos, como é que eles sentem o fado? Bem, porque, pronto, não percebem a letra, mas veem as vozes. Veem, não, ouvem. Ouvem as vozes e apreciam a maneira de estar. A melancolia do fado. Tudo. Se a pessoa está a sentir ou não. Não precisas estar a perceber o que eu estou a escrever. Precisas para saber o que vai dizer. Mas para ver se eu estou a interpretar, não precisas. Claro. Vês na minha cara. E o Faia tem um elenco fantástico. Sim. Porque, para além da Anita Guerreiro, tem também o Ricardo Ribeiro. Exatamente. A Helenita Gentil, o António Rocha, que é um cantador à moda antiga, como eles dizem, porque canta aquele fado mais... Sim. Fado castiço. Sim, não é? fado castiço. E depois tem, de facto, outros... Sim, tem vários, tem vários. Excelentes músicos. Sim, excelentes músicos. Que é o Fernando Silva e é o Paulo Ramos. O que é que fez que não deixou... Ou melhor, o que é que não o fez que gostaria de ter feito? Em que sentido? Na vida? Não tenho assim uma... Nada que ficou por fazer? Não, filho. Foi totalmente... O que eu queria fazer que me dava mais prazer era os meus filhos. Tenho-os. E são bons. E já sou feliz. E a minha filha tem um marido bom. Também sou feliz. Exato, filho. O fado nunca se esqueceu. Não. Lembra-se das Tudo. letras do fado. E às vezes quando mesmo uma coisa começa a ir por aí fora. Eu sei que a Anita é do Sporting. Eu sou adepta de todos, filho. Sim, mas tinha, tinha uma quando era simpatia miúda, simpatia pelo Sporting. Mas gravou um fado do Benfica, uma marcha do Benfica. Porque eu era miúda, pai, não sabia ver essas Como é que era coisas. essa marcha? Sou do Benfica e diga a toda a gente, ser do Benfica é querer andar na frente. Ai, o Benfica é flor que nós devemos pôr aqui ao peito com jeito. Olha, eu os achei bonito. sportinguistas não gostaram nada disso. Não gostaram. E um dia eu vou. Mas eu ia às festas de todos, filho. Eu ia ao Belenenses, eu ia aqui, onde me podia, eu ia. Eu era miúda, queria era cantar. E como é que explicou? Bom, mas espera lá. Como é que explicou isso aos sportinguistas? Espera. Depois foi um dia, fui lá ao Sportinguista e eu ia começar para cantar. Vai-te embora! Tu não és do Sporting, que és do Benfica. Eu digo assim, um momentinho. Eu sou do Sporting, mas sou artista. Eu não posso estar só a dizer o Sporting coisa. Pediram-me para eu gravar aquilo, pagaram-me. Mentira. Claro. E eu precisava da massa. Anitta queria Eu assim cantar. tal qual. Era cantar. Mas não foi nada disso. Claro. Não me pagaram nada. Era eu Sim, que mas inventei. queria cantar. Dei a massa e pronto, olha. Lá foi. Lançaram-se a rir, bateram palmas, fica Mas tudo- curiosamente hoje no Depois- Estádio da Luz, a Anitta canta o Cheira Bem Cheirado. Exatamente. Mas pronto, e depois não. Eu não sou de nenhum. Sim. Bem, mas era simpatizante do Sporting. Sim. O Luís Filipe Vieira não vai gostar que diga isso, mas de qualquer maneira o Cheira Bem Cheirado Lisboa consegue ser quase um hino português. Sim, mas isso é diferente, isso é outra coisa. Lisboa já tem sol de cheira à lua, quando nasce a madrugada sorrateira e o primeiro elétrico da rua faz cor com as chinelas da ribeira. Se chove cheira a terra prometida, procissões têm o cheiro a rosmaninho. Nas tascas da viela mais escondida, cheira a iscas com elas e a vinho. Um craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. Isso foi um número que eu fiz no teatro. Isso é outra coisa. Um número que para mim foi talvez o maior da minha vida E a artística. Anitta já explicou publicamente como é que isso aconteceu. Pois então, eu estava no Coliseu e eu estava lá em cima no último. Não estava, não, quer dizer, aquilo era um prédio. Desde cá de baixo até lá acima, era um prédio, porque aquilo depois fazia junção com o final do primeiro ato. E era um prédio e eu estava nas águas furtadas. E então, quando era a preparação
para isto ser realmente um fim, abria a janela uma vizinha e dizia: ó vizinha, veja lá que a filha da não sei quanto está ali com, olha, a fazer isto, a fazer aquilo. Ah, vizinha, não diga nada a ninguém, não, filha. Aquela fechava a janela, a outra bateu: ó vizinha. E quando chegava às águas furtadas, já tinham dito mal umas das outras, Claro, sei lá claro, quando. claro. E então eu abria a janela e dizia: Lisboa alegre e traquina, é sempre garota, porque as águas furtadas era lindo. Pois, Sabes, aquelas, não sou muito próprio, a galeria do Coliseu. Claro, claro. E o Coliseu tinha uma acústica bestial. Lisboa alegre e traquina, é sempre garota, é sempre menina, e quanto mais envelhece, ainda é mais linda, mais nova parece. Vinha a Batista: eu julgo que tem encanto, ou isso é feitiço que o Tejo lhe deu, ou é condão muito antigo que trouxe consigo, quando ela nasceu, rompia do mar, Pois, isso já, exatamente. naquela caravela, com o Pois Bibi já me Ferreira, tinha dito, exatamente. com o Bibi Ferreira, com Mas em António relação ao Cheiro a Lisboa, o Cheiro há a uma Lisboa história foi- muito foi na curiosa, altura, não foi? porque tem uma história passada com marinheiros ou com soldados, que o seu autor, escreveu porque ouviu um soldado dizer para o outro: cheira bem. Cheira a E o outro Lisboa, dia, foi. cheira a Lisboa. E fixou. Fixou, foi. Mais tarde, a Anitta vai aos Açores e recebe uma chamada telefónica de alguém que queria falar consigo. E no ar, e esta história é pública, eu estou apenas Claro, a claro, repeti-la, claro, claro. alguém disse: eu sou o tal soldado É verdade. que disse cheira bem. E sabes que eu fui madrinha de muitas coisas de pessoal que andava na guerra naquela altura. Eu e a Fernanda Batista, exatamente. Nós éramos chamadas para tudo. Para tudo. E nós íamos com muito prazer. Porque, pronto, era uma alegria que nós lhes dávamos Claro. olha, e acabei por ir para Angola na altura que ainda havia. Também tenho em Angola. Sim. Em Angola também tenho afilhados até dizer chega. Quando estive lá em Angola também fui madrinha de tudo e mais alguma coisa. Mas eu gosto, eu fico feliz com isso também. Portanto, a vida tem sido muito preenchida Sim. nos últimos 83 anos. Exato, 84 quase. Já lhe perguntei se gostava de fazer alguma coisa que não tivesse feito. Gostava. Respondeu-me que os seus filhos são mais importantes. Isso é. A Agora, importância da minha vida é os meus filhos. agora, como é que viu o fado atual, os novos cantores que aparecem por aí? O fado, inicialmente havia um problema com o diferente. fado. As pessoas, depois do 25 de Abril, diziam: o fado vai morrer. Sim, mas não morreu. Não há músicos, não há vozes masculinas e femininas. Nasceu uma quantidade de excelentes músicos de fado jovens. Sim. Que tocam guitarra e viola. Muito bem. Novas muito vozes bem. masculinas e Sim, femininas. sim. E há muita gente a cantar muito bem. Mas está lá um que bate coisas que é o Ricardo. O Ricardo Ribeiro. O Ricardo Ribeiro é sem dúvida o homem que... Digamos, o jovem que talvez Sim. ilustra melhor o fado. Não digo isso, mas que pelo menos... Já não há muitos também. Não há muitos, mas quer dizer, ele tem um estilo muito próprio. E o conjunto todo ele é bom rapaz, é tudo, não é só as vozes, Para ser nem bom coisas. fadista também é necessário ser boa pessoa. Exatamente, e sentir o que está a fazer. Porque se a gente vai cantar, não quer dizer que eu esteja a sofrer disto ou daquilo, mas se eu sentir o que estou a fazer, a pessoa que está a ouvir, sem querer, espera lá, isto pode acontecer, pá, é ou não é? A pessoa arrepia-se, e a nossa obrigação é fazer com que realmente o público sinta essa vibração, porque se a gente também está a cantar, a despejar, também não. Eu também nunca fiz isso. Claro. Eu quando estou a cantar, estou a sentir o que estou a fazer. Pronto, uns mais, outros menos, evidente, mas gosto de ser assim. Porque às vezes a gente vai ouvir olha para aquilo, e não é nada, Claro. Se uma pessoa não mostra que realmente sente aquilo que está a fazer, também não presta para nada. Eu agora vou-te fazer umas perguntinhas de uma resposta só. E espero que responda também com a Vamos lá mesma ver, sinceridade com que respondeu nesta entrevista. Benfica, Sporting ou Porto? Sporting. Tinto ou branco? Tanto gosto de um como do outro. Doce? Mas gosto mais do branquito. Do branco. Doce ou fruta? Fruta. Carne ou peixe? Também tanto gosto de carne como de peixe. Neste caso, a pergunta seguinte ajeita-se melhor para um homem, mas já agora, loiros ou morenos?
Para as senhoras, claro. Morenos. Morenos. Barco ou avião? O que é que prefere? Avião, que é mais rápido. Sol ou chuva? Ai, sol, filho. É uma mulher de Lisboa, é uma Sol. mulher de céu azul, uma mulher de sol, Sol. é uma mulher de fado, é uma mulher fantástica. A Anita Guerreiro foi a nossa entrevistada de hoje, com toda a sua elegância, com todo o seu à vontade, com a sua sinceridade e honestidade, deu-nos uma visão do que foi uma vida repleta de coisas boas, desde o tempo em que trabalhava na costura até à altura em que se divorcia de tudo e está na casa do artista, junto com outros artistas. Mas também passei a por esta cantar terra fado. e nesta terra também Claro, claro. trabalhei muito e também fui muito foi bem feliz. seguida. Portanto, por toda esta cavalgada musical, fadista, de vida, nós tivemos o privilégio de ter a Anita Guerreiro connosco. Até uma próxima oportunidade, Anita. Obrigada. Um beijinho.